Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. A aula de hoje é sobre o reino Plant. Nós vamos falar sobre o grupo das Pteridófitas, que é o segundo grupo na escala evolutiva, né? Então nós tínhamos lá o grupo das Briófitas, que era o mais simples, né? E agora nós vamos falar sobre Pteridófitas, ok? Bom, o objetivo da aula de hoje, né? Identificar e comparar as características dos diferentes grupos vegetais, especialmente das Pteridófitas. São delas que a gente vai falar. Então a gente vai falar sobre o sistema de classificação, processo de transmissão das características hereditárias, né? Como que acontece essa reprodução dela, tá? Entre esses grupos vegetais. E vamos começar então com uma reportagem, lembrando que se você quiser ter acesso ao total à reportagem, é só apontar a sua câmera ao QR Code que está na tela, ok? Então é uma reportagem que saiu ali na Câmara dos Deputados, autoria Projeto Coco Verde, e o nome diz assim: o xaxim está sendo extinto. Você sabe de onde vem o xaxim? Sabia que ele está ameaçado de extinção? Pois é, o xaxim é o nome vulgar de uma grande samambaia, que é chamada de samambaia-açu. Em tupi, né, significa grande, cujo nome científico é Dicksonia celowiana, e que pode alcançar até 10 metros de altura, tá? Como uma palmeira. Era abundante bastante, nós tínhamos na Serra do Mar, tá? Do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, e habita locais úmidos, tá? Bom, o samambaia-açu, né, ou esse xaxim, que a gente costuma chamar, é uma planta, né, que a gente usava aquela parte marrom, que é o que a gente chamaria de tronco, né, o caule dela, para plantar, por exemplo, orquídea. Né? Então tem vários tipos de plantas ornamentais que a gente tem em casa e que antes a gente plantava no xaxim, nessa parte da samambaia-açu. A questão é que essa planta começou a entrou em risco de extinção, então foi proibida. Tanto é que hoje a gente só encontra no mercado ou nas floriculturas para comprar aquela fibra de coco que substituiu justamente o xaxim. Ok? Então existem ainda, né, plantas, né, em casas, principalmente, né, já antigas, que estão presas no xaxim. Então saiba que esse xaxim veio de uma pteridófita chamada samambaia-açu, tá? Uma pteridófita grande, uma samambaia grande, que podia chegar até 10 metros e que está em um sério risco de extinção. Ok? Bom, você já estudou então sobre a morfologia das algas, né, protoctistas, também sobre as briófitas. Sabe dizer por que as algas não fazem parte do grupo das plantas, né? Qual característica marcante separa então as briófitas que a gente estudou antes, agora das pteridófitas e dos outros grupos? Bom, se você prestou atenção, né, em tudo que foi falado, né, se você lembra um pouquinho sobre as aulas anteriores, né, a gente já falou que as algas, elas não estão no grupo das plantas porque elas não possuem tecidos verdadeiros, certo? Elas são multicelulares, são formadas por várias células, né, algumas, porém elas não formam um tecido verdadeiro e, portanto, não podem se enquadrar no grupo das plantas, né, no reino Plant, tá? As briófitas é aquele grupinho mais simples, né, anterior às pteridófitas, que tem características mais próximas do ancestral das plantas. E não, né, ela tem tecido verdadeiro, porém, elas são avasculares. Já este grupo que nós estamos vendo agora são as pteridófitas e a partir dessas, todos os outros grupos vegetais vão ter os vasos condutores de seiva, ok? Então, novidade evolutiva deste grupo é justamente a presença, né, dos vasos condutores de seiva. Então, se você prestar atenção aqui nessa árvore evolutiva aqui, né, então a parede celular é a característica geral dos vegetais, tá? Todos eles têm. As algas verdes não são vegetais especificamente, mas possuem, né, essa parede celular. Tá? E a partir, né, dessa característica que é o embrião retido num gametófito feminino, a gente vai ter as briófitas, tá? Todas elas possuem essa característica, mas é somente a partir das pteridófitas que a gente vai ter os vasos condutores de seiva, além do surgimento da lignina, que é essa substância ali que também vai separar, né? A gente vai ter ali, por exemplo, o xilema e o floema. Então essas plantas, elas possuem, né, os vasos condutores de seiva, né? O floema, ele vai carregar, né, os produtos da fotossíntese, e o xilema, ele carrega, né, água, sais minerais que foram absorvidos pelo solo, tá? Então esse aqui é um perfil de um caule de uma planta, né, justamente para mostrar esses vasos condutores, ok?
Bom, as pteridófitas é o conjunto de todas as traqueófitas, né? Traqueófitas tem esse nome porque é justamente aquelas que têm vasos condutores, tá? Mas que não possuem sementes, elas não produzem semente, certo? Então elas ainda dependem da água para a reprodução. Pteridófita, né? São as samambaias e as avencas, como essas duas aqui. E a licopodiófita, que são os licopódios e selaginela, né? Esses dois outros exemplos aqui, todas elas são pteridófitas, ok? Então, os representantes aqui, né? Os mais comuns que a gente encontra por aí. A samambaia, a avenca e a cavalinha, que são plantas ornamentais. A samambaia a gente encontra em qualquer lugar, né? Ela cresce até no meio do cimento, ok? Características gerais. Então, elas possuem vasos condutores e seiva. Agora sim, elas vão ter, né, folhas, caule e raiz, ao contrário das briófitas, tá? Mas elas ainda têm uma forte dependência com a água para a reprodução, certo? Então, aqui nós temos né, as folhas, né? As folhas... quando elas estão na época de reprodução, elas formam aquelas bolinhas marrons que ficam atrás da folha, que muita gente confunde com, né, como se a planta estivesse doente ou algo assim, mas na verdade ela está se reproduzindo, são os soros, tá? O rizoma seria essa parte do caule aqui, né, que ele vai crescendo lateralmente, e as raízes, tá? Os gametas, eles são flagelados, isso quer dizer que eles têm um flagelo, e por ter um flagelo, eles têm que nadar. E é justamente para nadar eles precisam da água. É por isso que essas plantas ainda dependem muito da água para se reproduzir. Então você não encontra samambaia, você não encontra cavalinha, você não encontra avenca em regiões secas, ok? Pelo menos não na natureza, ok? Então as estruturas reprodutivas, né? Como eu falei, quando ela está na época da reprodução, atrás da folha ela forma essas bolinhas marrons que a gente chama de soros, que quando esquenta, né? Quando o sol bate na planta e ela esquenta, ela vai liberar, né? Vários esporângios, que são aqueles esporozinhos, né? Esses esporângios aqui, ó, são as cápsulas onde tem os esporos. Esses soros aqui, eles conseguem liberar esses esporos até numa luz artificial. Então, numa lupa elétrica, se você ficar olhando por um bom tempo, como a lâmpada é quente, vai aquecer a região e ela começa a estourar. Você consegue ver os esporângios liberando os esporos, ok? Tá? Bom, vamos para a atividade 1 então. É um exercício da VUNESP, de São Paulo, foi adaptado. Então, uma pessoa comprou um vaso de samambaia em uma floricultura, resolveu devolvê-lo por ter verificado a presença de pequenas estruturas escuras, dispostas regularmente na face inferior das folhas. Você saberia explicar o que são essas estruturas, como estão aqui nessa imagem? Então, um pouquinho, eu já volto com a resposta.
conseguiu chegar numa resposta? Será que essa pessoa estava certa em devolver, falando que a planta estava com problemas? Na verdade não, né? Ela só está na época de reprodução, ela está liberando esses esporos que vão cair no solo e vão dar origem a uma nova planta. Claro, se a pessoa tem uma samambaia em casa, num vaso, não vai, né? Mesmo que caia no chão, não vai formar, né, a estrutura que nós já vamos falar, não vai reproduzir ali, porque a pessoa, né, dentro de casa, varre, passa pano, não vai ficar por ali. Mas numa floresta sim, acontece, ok? Então, as pequenas estruturas eram os esporângios reunidos nos soros aqui e que aparecem normalmente durante o ciclo reprodutivo dessa planta, ok? Bom, o ciclo de vida, né? Então, ela tem uma alternância de gerações mais ou menos parecido com o das briófitas, tá? Só que é um pouquinho diferente, porque nas briófitas, o que a gente via, né, aquela geração duradoura era a gametofítica, né? O gametófito, que é a parte verde, né? Tá? Já no caso das pteridófitas, né, a gente tem a fase esporofítica, que é a dominante, tá? O gametófito só é produzido depois que esses soros explodem, liberam os esporos no ar, ele cai no solo úmido e daí vai formar essa estrutura aqui, que é o gametófito, que a gente chama de protalo, tá? Nessa estrutura aqui ele vai ficar na água e é aqui que vai acontecer o encontro dos gametas. Gameta masculino vai encontrar o gameta feminino e daí vai começar a surgir, né? Vai crescer a plantinha e vai formar o esporófito, ok? Então a fase duradoura das pteridófitas é justamente o esporófito. Então o gametófito, que é chamado de protalo, só vai ser produzido quando ela libera esses esporos no ar, eles entram em contato com a água, né, crescem e ali os gametas vão nadar para encontrar, né? A gameta masculina encontra o gameta feminino, ok? Então aqui mais uma imagem mostrando como é que é a reprodução. Então a gente tem o desenvolvimento da planta, que vai formar aqueles soros. Dentro dos soros a gente tem os esporângios, que com o calor vão liberar os esporos, tá? Vão sofrer meiose, vão liberar os esporos. Esses esporos são N, tem a metade da quantidade dos cromossomos, tá? Com o tempo vai chegar no solo, no local úmido, vai formar essa estrutura que parece um coração, que é o protalo, tá? Lá no protalo a gente vai ter a oosfera, o anterídeo, né, que seria a estruturazinha ali, o gameta que vai encontrar o outro, né, o feminino, tá? E daí vai formar o zigoto, que vai acontecer a fecundação e, por último, o desenvolvimento de uma nova planta, que é a tal da fase esporofítica, né? Tá? O esporófito jovem, que daí já é ele com a quantidade total de cromossomos, ok? Que é uma estrutura diploide, tá? Bom, os esporos, então, aqui está mostrando uma foto de um esporângio se rompendo, tá? Com a liberação dos esporos, ao caírem em local favorável, vão dar origem à nova planta. Então, aqui a gente vê no microscópio, tá? Esse aqui seria a estrutura, né? Aquele saco que a gente chama de esporângio. Dentro tem os esporozinhos. E esses esporos vão cair no solo úmido e formar o protalo, certo? Então, é isso daqui que tem naquelas bolinhas marrons que tem atrás da folha da samambaia, certo? Bom, a estrutura então, né? O corpo, ele é formado, né? Ele é dividido em raiz, caule e folha, e o caule, ele pode ser subcutâneo e crescer abaixo do solo, tá? Ou ele ainda pode crescer paralelo à superfície, que é o que normalmente a gente vê, né? Que a gente chama de rizoma, tá? Aqui a gente tem aquela planta que é chifre de veado, o nome dela, né? O nome popular, e ela forma essas estruturas aqui, ó, que estão grudadas no tronco, são justamente o rizoma, tá? Que é o tal do xaxim, que né, antigamente era comum utilizar para plantar outras mudas, né, por exemplo, de orquídea, ok? Importância econômica das pteridófitas, tá? Então, em Minas Gerais, alguns restaurantes oferecem báculos ou brotos da samambaia, então os brotinhos da samambaia pode servir de alimento, tá? É uma iguaria, tá? O gênero Azolla, que é essa que está mostrando aqui, ela tem sido utilizada como fertilizante natural, tá? Então, no cultivo de arroz, principalmente no sul da China e no Vietnã. Então, tem bastante nutrientes ali e é propício, né, para o desenvolvimento ali, para o cultivo de arroz. E o gênero Equisetum, que é a cavalinha, né? Tem alta concentração de cristais de sílica, ingeridos pelo gado podem lesionar o trato intestinal, ok? Tá? Então, onde tem gado não pode ter a cavalinha, ok? Vamos para a atividade 2, então. As briófitas e as pteridófitas, por serem próximas evolutivamente, podem compartilhar algumas características. Então, discute com seus colegas, com seu professor, né? 2 características que são compartilhadas pelas briófitas e pelas pteridófitas e 2 características que só as pteridófitas possuem.
Pensa um pouquinho, eu já venho com uma sugestão de resposta.
E aí, conseguiu pensar em algumas características que aproximam, né, briófitas e pteridófitas e duas que afastam, né, que fazem com que as pteridófitas sejam diferentes realmente das briófitas? Bom, as características compartilhadas, né, desses dois grupos é que ambas dependem da água para a reprodução. Então as duas, elas não produzem nem sementes, nem frutos, né? Elas dependem totalmente da água para a reprodução, elas não conseguem se reproduzir sem auxílio da água, tá? Não possuem sementes. E as características que só as pteridófitas têm, que as briófitas não têm, é justamente que elas são vasculares. Ou seja, elas têm vasos condutores de seiva, briófitas não têm, certo? Briófitas são avasculares. Outra característica que as pteridófitas têm em detrimento das briófitas é justamente a presença de raiz, caule e folha. As briófitas não tinham estruturas exatamente como raiz, caule e folha, eram muito pequenas, né? Então a gente chama de rizoide, cauloide e filoide. Então aí estão duas características que diferenciam elas, ok? A sugestão é que você exponha, né, que vocês exponham essas características, né, para a turma, perante a turma, para discutir, né, ok? Bom, nessa aula então nós aprendemos como identificar e comparar, né, as características de diferentes grupos vegetais, especialmente das pteridófitas. A gente conheceu o ciclo reprodutivo dessas plantas, tá? E as estratégias de sobrevivência desse grupo também. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.